Hoje nós vamos estudar com muito carinho, mais uma vez, nosso amado Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, anota aí, 11, item 5, dai a César o que é de César. Que legal, hein? Capítulo 11, item 5, dai a César o que é de César. O que será de César, hein? Então, antes da gente continuar o estudo, vamos lá? Like no vídeo, compartilha aqui no YouTube e no Instagram para todo mundo que você conhece. Gente, fala, o tratamento à distância já começou. Ao vivo é mais gostoso. Gravação é legal assistir, mas ao vivo é bem mais gostoso, né? Vem pra cá, criatura divina, que eu tô esperando você. Tá bem? E aí já vai pegando a tua aguinha pra gente fluidificar daqui a pouco, pra você dividir com a sua família. Já vai se preparando aí, né? Pra gente manter essa vibe mais do que elevada. Muito bem, gente. Então vamos para esse estudo maravilhoso. Maravilhoso para todos nós. Ó. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, retirando-se os fariseus, projetaram entre si comprometê-lo no que falasse. E enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não se te dá de ninguém porque não levas em conta a pessoa dos homens. Diz-nos, pois, qual é o teu parecer? É lícito dar tributo a César ou não? Porém, Jesus, conhecendo a malícia, disse-lhes: Por que me tentais, ó hipócritas? Mostrai-me cá a moeda do censo. E eles lhe apresentaram dinheiro. E Jesus disse: De quem é essa imagem e inscrição? Responderam-lhe eles: É de César. Então lhes disse Jesus: Pois então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. E quando ouviram isso, se admiraram e deixaram-se retirando-se. Mateus 22, 15, 22. Uau, uau, uau. Quer ver, gente? Um segundinho. Deixa eu ver se eu consigo só ajustar aqui, porque acho que desintonizou a imagem. Assim, eu sou... agora entendi. Eu sou suspeito, né? Eu sou muito suspeito aqui para poder fazer esse estudo. Vou te contar por quê. Porque eu acho que essa é uma das falas mais reveladoras do Cristo, nos ajudando a entender, né, numa dimensão muito mais profunda, o que é que rola no mundo espiritual. Vamos ler o comentário dos espíritos aqui para vocês terem uma noção. Aliás, de Allan Kardec e dos espíritos amigos, né? A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de haverem os judeus transformado em motivo de horror o pagamento do tributo exigido pelos romanos, elevando ao problema religioso. Numeroso partido se havia formado para rejeitar o imposto. O pagamento do tributo, portanto, era para eles uma questão de irritante atualidade, sem o que a pergunta feita a Jesus é lícito dar tributo a César ou não é? Não teria nenhum sentido, né? Então, essa questão era uma cilada, pois, segundo a resposta, esperavam excitar contra ele as autoridades romanas ou judeus dissidentes. Bem, Jesus, conhecendo a sua malícia, escapa à dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, ao dizer que dessem cada um o que lhes era devido. Essa máxima, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não deve ser entendida de maneira restritiva e absoluta. Aliás, como sempre, né, gente? Cuidado com a interpretação das falas do Evangelho. Cuidado ao ser exagerado na interpretação das falas do Evangelho. Sempre se lembre, qualquer livro histórico, ele é fruto do seu período histórico. Ele é fruto da sua cultura. É fruto da sua escrita. Né? E muitas vezes a tradução, né, trai o sentido original. Então, reforço aqui de Allan Kardec, né? Como os ensinamentos de Jesus é um princípio geral, resumindo numa forma prática usual e reduzido a uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir com os outros como queríamos que os outros agissem conosco. Ele condena todo o prejuízo moral e material causado aos outros, toda a violação dos seus interesses e prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja ver os seus respeitados. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, bem para com os indivíduos. Eita, gente, profundo. Deixa eu ver se já tem bateria aqui. Profundo, muito profundo. Meus amigos. Como é que fala o ditado? O buraco é mais embaixo. Você sabe, né? Jesus, naquela época dele,
vivendo uma situação turbulenta, né, com os romanos ali na região da Galileia. Os romanos cobravam os impostos, né, dos galileus, e ao mesmo tempo, entre eles eram os próprios judeus que tinham que coletar impostos. Então isso era uma coisa muito complicada, porque o coletor de impostos queria ficar bem com o Império Romano. Só que, obviamente, se ele ficava bem com o Império Romano, ele ficava mal com o próprio povo. É o caso de Zaqueu, né? O povo tinha raiva do Zaqueu, porque o Zaqueu puxava a sardinha, né? Os romanos, ao mesmo tempo, os romanos aliviavam, então Zaqueu ficava com dinheirinho extra. Era um jogo de interesse para poucos. Então, essa situação da discussão dos impostos era uma coisa muito premente, era muito constante. E aí eles vem Jesus e falam, agora que nós vamos pegar Jesus, né? Gente, eles eram loucos para poder pegar Jesus no público. Veja, uma vergonha, né? Mas eles eram loucos para quê? Para poder pegar Jesus no público. O que isso quer dizer? Eles queriam que Jesus falasse alguma coisa contra a lei mosaica, porque assim, agora eu posso prender. Nós temos justificativo. Só que Jesus, obviamente, conhecedor de tudo e de todos, da alma humana, do seu processo, Jesus não ia cair nisso, né? O que aconteceu no meio dessa história toda? Jesus, quando foi questionado, e aí, Senhor, nessa questão dos impostos, devemos ou não pagar impostos? Gente, estava todo mundo esperando, né? Aqueles saduceus, os fariseus, aqueles romanos corruptos, né? Todos esperando que Jesus desse um motivo, falasse, esse Jesus vai se ferrar agora, porque ele vai falar que não é para pagar imposto, e aí a gente prende ele, né, por incitar a sonegação fiscal. Que vergonha, né? Mas paciência, era infelizmente aquilo que acontecia. Só que Jesus foi esperto, né, inteligente. Jesus, ele trouxe uma das frases mais importantes que nós temos na nossa história. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que será que Jesus quis dizer com isso, hein? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Bem, para mim está muito claro. Jesus, gente, quis dizer o seguinte: cada um de nós tem suas responsabilidades, não é? Cada um de nós é responsável pela vida que vive, naturalmente. Cada um de nós é responsável pela existência que possui. Então é lógico que a gente tem as nossas responsabilidades materiais. Mas, gente, de forma nenhuma isso significa que você vai deixar de cuidar da sua parte espiritual. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, assim, eu vejo tantas pessoas, às vezes, assim, vamos cuidar daquilo que é de César, ou cuidar daquilo que pertence a Deus. Meu filho, tudo aquilo que é sagrado pertence a Deus. Então, quando você é uma pessoa tranquila, serena, quando você é uma pessoa que realmente cuida do seu corpo, você não está sendo apegado, você está cuidando do que é de Deus. Embora o corpo seja de César. César seria a matéria, né? Quando você cuida do seu trabalho, né? Você trabalha, você chega no horário, você cuida do seu trabalho material, sem ser uma pessoa pegada excessivamente, você não está, né, deixando de cumprir o seu papel, você está fazendo o que é de César. Então, existem, nessa metáfora o que é de César, um jeito de viver. E por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que está com problema espiritual porque não cuida do que é de César, das suas obrigações, sabe? Obrigação, gente. A gente tem impostos para pagar, nós temos, somos cidadãos. Obrigação de trabalhar ao invés de enrolar os outros, né? Obrigação de pagar as dívidas da gente ao invés de ficar endividado, enrolando as pessoas sabendo que você não vai pagar. Fique imaginando o tipo de energia que você gera. Você que faz dívida sabendo que não vai pagar dívida. Porque assim, tem pessoas honestas, tem pessoas trabalhadoras, tem ou não tem? Tem gente que, sabe, faz uma dívida e de repente surge um imprevisto. Então a pessoa fica toda constrangida, ela vai, ela avisa, me perdoa, eu vou atrasar, mas não é o que eu quero, eu não sou assim, não sou caloteiro. A pessoa se preocupa com o outro, isso é uma coisa. Estou falando disso não. Tem aquela pessoa que é sem vergonha. Tem aquela pessoa que tem falha de caráter. Não, fulano tem dinheiro. Não, isso é do governo, isso é falha de caráter. Me perdoe se tem alguém assim, mas é falha de caráter. Porque o que é de César, entende? Então, você não vai se tornar uma pessoa mais justa roubando do que é dos outros. Se uma pessoa te prestou um serviço ou vendeu um produto, ela merece receber. Então, às vezes, a gente se esquece que a gente está na vida material. E se você se equivoca na vida material, não, vou passar a perna no fulano, no Beltrano e tal, gente, a lei divina está vendo. Como assim? Como assim? Sabe? Aquele povo que adora falar mal dos outros, né? Faz uma fofoca, fuxico, tem um monte de gente assim, né? Adora. Gente, impressionante como tem gente que adora falar mal dos outros. Eu acho isso uma vergonha. Você esquece que a lei divina está te vendo? A lei divina vê a gente. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado, porque o dar a César aqui é cuide da matéria. Você está na vida material, mas não se confunda com a matéria. Entendeu? Cuide da matéria.
Você está na vida material, mas não se confunda com ela. Dá a Deus o que é de Deus. Cuide do espírito. Dedique-se ao que é espiritual. Não misture com as coisas da matéria. Mas saiba que os dois coexistem. E é isso que tem que ser. Então, assim, quando a gente se torna, na minha opinião, uma pessoa trabalhando espiritualidade e riqueza, que eu sempre falo para vocês, você se torna uma pessoa inteira. Por quê? Porque quando você trabalha espiritualidade e riqueza ao mesmo tempo, você faz exatamente o que Jesus falou. Você dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E é isso que eu espero de vocês, é isso que eu falo para os meus alunos sempre. Você tem que fazer as duas coisas, sabe? Você está na matéria? É César, meu filho, não tem como esconder. A gente evolui aqui. Então, cuide do seu corpo, sim, da sua casa, sim, da sua vida material, sim, com respeito, com dignidade, com honestidade. Prospere, se for possível, que você vai ajudar um monte de gente. Claro que isso é importante. Mas nunca se esconda atrás desse desejo, como uma pessoa que é cheia de cobiça, e se perca. Tem gente, não, eu preciso de um carro. Não, eu preciso de uma roupa. Não, tem que crescer no trabalho. Aí pisa em todo mundo, mente, faz um monte de besteira. Peraí, não é isso não. E o seu espírito? Tem que cuidar do seu espírito. Né? E a honestidade? São valores espirituais. E o respeito? Né? E você fazer as coisas com um caráter de compaixão para ajudar também. Então, gente, esse mix de possibilidades eu enxergo aqui no Evangelho. Né? É um mix muito profundo, né, que nos ajuda a encontrar um ponto de equilíbrio. Um ponto de equilíbrio. Acho que essa é a expressão mais adequada aqui, ponto de equilíbrio. Que é aquilo que a gente precisa. É ou não é? Profundo. Muito profundo.